Bem-vindo às noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros, todas as quintas-feiras neste canal. Durante este mês, estamos a estudar sobre a vida de Davi, o rei poeta, quem era, porque Deus se agradou dele, a importância da sua vida, os exemplos que a sua existência podem trazer para a nossa jornada neste mundo, apesar de estarmos separados por séculos de cultura e costumes. Vem daí comigo e entra nesta série fascinante sobre um homem perfeito, mas a quem Deus chamou de alguém que era segundo o seu coração. Falámos durante estas 5 semanas daquilo que toca o coração de Deus. Como dissemos várias vezes, Davi foi o homem segundo o coração de Deus por causa destas características. Vamos recapitular? O coração de Deus ama os humildes, o coração de Deus busca os adoradores, o coração de Deus procura pessoas dispostas, o coração de Deus honra alianças, o coração de Deus abençoa os perdoadores e hoje vamos falar como o coração de Deus honra os que estendem graça. Eu tenho pena que esta seja a última sessão, o último episódio da nossa série sobre o rei Davi, porque havia tanto para dizer. Do homem, do rei, do poeta, do guerreiro, do estadista. Vamos resumir um pouco para chegarmos ao momento que eu quero frisar nas minhas palavras de hoje. Tudo o que falámos até agora sobre a vida de Davi abrange os seus primeiros 30 anos. E não poderíamos escolher melhor referência para sumarizar tudo o que se passou na sua vida do que aquilo que ele próprio descreve no Salmo 70. Ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem-se atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ha. Folguem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu escudo, o meu libertador. Não te detenhas. Deus escolheu Davi quando ele tinha 17 anos de idade e a partir do episódio da morte de Golias, o filisteu, o seu percurso foi, sem dúvida, no meu entender, uma preparação para o trono. Até aos 30 anos de idade continuou a ser perseguido por Saul, viveu como um foragido, rodeou-se de pessoas improváveis, defendeu, assaltou, correu, buscou, até chegar ao momento em que o rei e o seu filho Jónatas morrem na batalha. Agora, não há mais impedimento para Davi chegar ao trono. Ou haverá? Diz a palavra de Deus que ele se tornou rei, como já mencionei, aos 30 anos, e diz também que reinou durante 40 anos. Finalmente o seu momento tinha chegado. As palavras do profeta Samuel, quando o tinham ungido lá na casa do pai, em Belém, iam cumprir-se. E a primeira coisa que ele fez, ao perceber que o seu caminho estava livre, diz a Bíblia que ele consultou ao Senhor. Naquele tempo Deus falava audivelmente aos seus servos. Hoje ele fala-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito que está em nós. E quando diz que ele consultou ao Senhor para saber a que cidade devia dirigir-se, Deus manda-o para Hebrom. E Davi caminha até Hebrom com toda a sua família, com os homens que formavam o seu bando enorme e as suas famílias, e instala-se nas aldeias e nas localidades à volta da cidade de Hebrom. A fuga tinha terminado, a perseguição tinha acabado e agora tinha chegado o tempo de fazer uma vida normal, longe das cavernas, uma vida como todos os homens, como o resto dos israelitas. E é neste momento que Davi é ungido rei pelos homens de Judá. Em vez de marchar com os seus homens para Jerusalém,
para tomar toda a nação, Davi obedece a Deus e fica em Hebrom e ali governa durante 7 anos e 6 meses. Não se queixa, não reclama, não está ansioso, não espreita oportunidades, simplesmente espera em Deus. E ao fim deste período, diz a Bíblia, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2, que todas as tribos vieram a Hebrom, a Davi, dizendo: Eis-nos aqui, tua carne e teus ossos somos. O Senhor também te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. E agora, ele está instalado como rei de pleno direito sobre o trono de Israel e pode implementar aquilo que o seu coração, a sua inteligência lhe ditam para o bem do seu povo. Destrói os inimigos da nação, constrói estradas comerciais que abrem entrada para as riquezas vindas da Fenícia e até do Egito, torna-se o general do seu povo, o juiz da sua nação e para as nações ao redor e o homem mais poderoso em todo o Médio Oriente. Segundo os historiadores, Davi expandiu as fronteiras de Israel de 24.000 km² para 240.000 km². Também trabalhou para a unificação espiritual do seu povo, fazendo jus do grande papel que julgavam os sacerdotes do Senhor na estrutura da nação. Mas Davi era um homem. Depois de tudo, era um homem. Com fraquezas, com paixões incontroláveis às vezes, sem mão na educação dos filhos, conforme referimos anteriormente. Porém, quando o Senhor olhou para a árvore que era a vida de Davi, não a cortou por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, não a lançou no fogo, mas honrou este homem com fraquezas, pois viu nele um esforço em levar o povo a amar a Deus e porque, apesar dos pesares, viu integridade no coração de Davi. E um dia, Davi já está sentado no seu majestoso trono e lembra-se de Jónatas, da amizade leal que os tinha unido, da amizade sem interesse do príncipe e da aliança que tinha feito com ele. E lá no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi diz estas palavras impressionantes: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jónatas? A palavra bem, nas nossas versões bíblicas, é no original o termo graça. Graça é uma demonstração de amor imerecido que não pode ser pago por quem recebe a graça desse amor, a dádiva desse amor. Naquele tempo, já referimos como anteriormente, quando um rei subia ao trono, ele podia eliminar todos os membros da família do seu antecessor para evitar o perigo da revolta. Mas a aliança que Davi fizera com Jónatas era que ele pouparia os seus descendentes. E por isso Davi fez aquela pergunta: há ainda alguém? Ele não perguntou: há alguém qualificado a quem eu possa abençoar? Há alguém capaz a quem eu possa mostrar bondade? Não. Para Davi, fosse quem fosse, seria objeto da sua bondade. E um servo da casa de Saul, que deambulava ali pelo palácio, foi chamado para prestar esclarecimento à pergunta do rei e disse o servo: há ainda um filho de Jónatas, aleijado de ambos os pés. O rei não ficou chocado com a informação, queria apenas saber se havia alguém, se existia alguém e se havia onde estava. Graça é isto. Graça não tem em conta a dificuldade, a deficiência, o pecado do homem. Graça é aceitação completa. Davi nem quis saber como é que o filho de Jónatas tinha ficado aleijado, embora nós saibamos pelo relato bíblico que no momento da morte de seu pai e do seu avô, Saul ama fugir com o menino com medo dele ser morto pelo próximo rei, tal como já tivemos a oportunidade de mencionar. E na fuga, a ama deixou cair a criança e a queda provocou nas pernas do rapazinho a deficiência referida.
E um dia, Mefibosete, o filho do príncipe Jonatas, com mobilidade reduzida, a viver num lugar solitário, desértico, miserável e distante, ouve bater à porta. São os soldados do palácio que vêm para levá-lo à presença do rei Davi. E repara o que diz o relato bíblico. Em 2 Samuel 9,6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl a Davi, prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui o teu servo. Que momento emocionante! Mefibosete esperava ser morto pelo rei Davi, mas em vez disso recebe graça, favor. O príncipe aleijado não apenas passa a viver dentro do palácio, mas é-lhe devolvido todas as riquezas que pertenceram ao seu pai e ao seu avô. Esta é a nossa história também. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para gozar de tudo o que é belo e que é bom vindo da sua mão. Ele criou-nos, mas pecamos e o pecado aleijou-nos, tornou-nos inválidos, incapazes de ter comunhão com Deus. Mas Deus demonstrou a sua graça ao enviar Jesus para nos procurar, para nos trazer para casa. Se tu e eu hoje temos comunhão com Deus, não é porque mereçamos, nem pelo nosso esforço, mas por causa do seu imenso amor, da sua graça infinita. Davi tirou Mefibosete de um lugar de miséria e trouxe-o para o palácio, para um lugar de abundância. Da mesma maneira, em Cristo, nós também fomos restaurados a um lugar de abundância, de plenitude. Mefibosete continuou aleijado. É verdade. Aparentemente, no seu físico nada mudou, mas a sua condição era outra. Não estava mais esquecido, perseguido, era um príncipe coxo. É verdade, mas era um príncipe. E há coisas no nosso passado que ainda nos afetam, que podem ser marcas profundas no nosso ser, algumas até visíveis. Mas o que é isso comparado com o convite de Deus para nos sentarmos à sua mesa? O coração de Deus honra os que estendem graça. Davi estendeu graça, favor, até ao fim. E Deus ama até ao fim. Seja qual for a tua condição, Ele busca-te, deseja a tua presença na sua casa, espera por ti. Haveria tantas outras lições maravilhosas que a história de Davi nos poderia proporcionar, que nos levariam a entender ainda mais porque ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por isso eu convido-te a ler a Bíblia, a Palavra de Deus, onde podes encontrar esta história e muito mais. O rei Davi não foi perfeito. Cometeu erros graves. Alguns afetaram a vida de terceiros. Outros mudaram a existência de algumas pessoas, mas o seu coração era sempre contrito, sempre pronto a se arrepender, sempre pronto a se humilhar, sempre desejoso de ter mais de Deus. E o coração de Deus agrada-se ainda hoje daqueles que estendem graça a favor dos outros, mesmo que não pareçam elegíveis para esse favor. Eu quero isto para mim também. A minha oração e desejo é que tu também o desejes de todo o coração. Eu quero orar contigo agora. Senhor, obrigado por estas semanas em que, olhando para o teu livro, aprendemos com um homem com as mesmas fraquezas e debilidades que nós. Leva-nos a compreender que o destino que tens para nós é de bem, para dar-nos um futuro de esperança, de abundância, de vida e de propósito. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, para que cada um seja um recipiente da tua graça, do teu amor e da tua bondade. Peço-te isto no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu vou despedir-me de ti. Foi um prazer estar contigo estas semanas todas. Vou dar-te um conselho, continua a aceder ao nosso canal, põe lá naquele sítio do sininho, subscreve o canal, não apenas para ouvires outros ensinos que vão trazer
inspiração, revelação, direção à tua vida, mas também para seguires as nossas reuniões na igreja online aos domingos, todos os domingos. Até uma outra altura, se Deus quiser.